ao vivo para mais um programa Um Pouco de Paz. Seja bem-vindo. Tira aí tudo que você está fazendo agora para você ocupar um espacinho para você receber um pouco de paz na sua vida através de um tempinho de bate-papo, um tempo gostoso da gente estar aqui gerando coisas boas, contando testemunhos, conversando sobre iniciativas jovens, ouvindo pessoas que têm experimentado algo novo em Deus. Você é agora parte de uma roda de conversa. A gente vai estar como se estivesse aí no seu sofá, na sua sala, conversando e gerando coisas boas. Quem não gosta disso, né? Quem não gosta de um clima como se fosse um churrasco gostoso, bebendo ali um suco de laranja gelado, falando sobre coisas boas, menos futebol. Hoje eu não falo sobre futebol, tá? Não falo sobre futebol hoje. Mas eu não quero gastar tempo aqui me apresentando novamente, porque se você não me conhece, volta no primeiro programa, que foi uma bênção, e você vai saber toda a minha história. Hoje você vai estar completamente dedicado a ouvir uma outra pessoa. E eu não quero gastar tempo aqui que não seja para investir em ouvir essa pessoa, uma pessoa que eu amo de coração, um amigo, e que nós já experimentamos várias coisas juntos, e agora mais uma oportunidade de estarmos gerando algo junto nesse programa. Então quero convidar aqui o pastor Felipe, um cara lindo, cheiroso, só não sabe torcer bem no futebol. Mas obrigado por ter vindo, cara, por ter aceitado o convite. Você é um cara que eu admiro demais, alguém que, para sentar aqui nesse lugar, em meio a tantas pessoas de Deus aqui por trás desse programa, nós acreditamos na sua visão, cara, acredito no que você carrega. Então dá um alô para quem está ao vivo aí, para a gente poder bater um papo 10. Ah, beleza. E aí, gente, tranquilo, todo mundo? A gente vai bater um papo aqui. O cara falou, né, que tá cheiroso, ainda bem que não dá para sentir o cheiro aí, né, do outro lado aí. Tá bem, tá cheiroso. Mas eu não sei se eu tô tão cheiroso assim, eu comi uma mexerica agora há pouco, gente. Então pode ser por isso. É essência de mexerica. Pode ser por causa disso. Gente, esse cara é um cara que nós temos experimentado alguns momentos juntos, porque o meu irmão ele já foi pastoreado por esse rapaz. Ele está aí com um cara de 18, talvez na sua imagem, mas já é um cara vivido, um cara com experiência. Ele tem o privilégio de estar sentado aqui para a gente papear hoje. E, cara, a gente tem um costume aqui, a gente tem um costume de sempre deixar a pessoa se apresentar de uma forma diferente, que é de uma forma contando qual foi a experiência que você teve com Jesus que fez você falar assim, não, é isso que eu quero para mim, eu quero experimentar isso, eu quero viver isso, e é um caminho sem volta, e é isso que eu quero para a minha história. Ô, Lucão, cara, eu acho que todo o sentido daquilo que a gente, eu ia falar né, da gente porque a ideia é de ser, né, não é daquilo que a gente faz, mas que tem a ver com o que a gente faz também. Mas parte desse encontro com Jesus, né? E na minha vida, isso aconteceu quando eu tinha aí 19 anos. Eu fui criado numa igreja evangélica, minha vida toda, meus pais também eram evangélicos, mas o encontro mesmo com Jesus, o dia que eu tive um encontro com o Espírito Santo, né, derramado sobre a minha vida, foi com 19 anos de idade. Eu estava num acampamento, era um acampamento, mas eu não estava assim tão a fim de ir para esse acampamento. Na verdade, na cidade que eu estava tendo um evento, uma festa da cidade, uma cidade bem pequena, no interior de Minas, e eu fui para esse acampamento. Cheguei lá, eu compartilhei que era de uma igreja evangélica e tudo mais, dentro de uma barraca, e ali tinha um rapaz, ele era da Assembleia de Deus, e eu conversei com ele, falei com ele, contei minha vida, contei minha história para ele, né? E ele perguntou assim, cara, mas você já teve um encontro com Jesus? Pelo que você está falando, você teve um encontro religioso, né? Você frequenta aí uma igreja evangélica a vida toda, você participa de celebrações religiosas, mas, cara, quando você encontrou Jesus, ou melhor, né, quando Jesus te encontrou no caminho aí, que você tá, esse caminho da sua vida, eu falei, rapaz, cara, eu não sei dizer assim, eu tô lá. Eu falei, não, cara, você precisa encontrar com Jesus. E aí eu fui para aquela celebração, naquele acampamento, era um dia de noite, e eu cheguei e falei, Jesus, eu não encontrei ainda. Eu acho que eu não tenho encontro com você. Eu tô preso num monte de coisa, eu tô viciado em coisas, não era viciado em droga, essas coisas, mas eu
eu era viciado em pornografia, eu era viciado nessas coisas assim. E eu falei, cara, Jesus, eu não consigo parar com essas coisas, eu não tenho força, às vezes eu nem quero também. Mas a verdade é que isso está me deixando podre, e eu não tenho certeza de nada, estou sem esperança. E eu conversei isso tudo com Jesus naquela noite. E de repente, cara, de repente, assim, eu falei assim, Jesus, eu me arrependo disso, eu não quero... Eu sei que isso está errado, eu não quero isso para minha vida, mas eu quero me entregar para você, eu quero viver para você e faço o que eu quiser da minha vida. Cara, de repente, assim, né, gente? Isso foi minha história, minha experiência, tá? Não precisa ser igual na sua vida, não. Mas, de repente, alguma coisa começou a queimar dentro de mim, assim. Sério, parecia que eu estava... sabe, quando o chão abre e você cai, assim, né? Parecia um negócio desse. E é isso mesmo, né? Eu lembro que eu fui no parque aquático, no Beach Park, lá em Fortaleza, não sei quem já foi aí, e eu cheguei lá e tinha um brinquedo assim, que você ficava dentro dele, e aí contava, dava um som de batimento cardíaco, e de repente, 5, 4, 3, e o chão abria, cara, isso era uma cápsula, você sumia. Então foi isso que aconteceu, parecia que meu coração bateu mais rápido, uma contagem, e de repente abriu o chão e eu sumi, foi isso. E ali foi uma experiência com o Espírito Santo que eu tive de sentir mesmo, de experimentar a presença dele. E, cara, os meus pecados sendo queimados assim. Sabe aquele texto de Atos ali, em que, capítulo 2, né, a festa de Pentecostes, em que eles estavam reunidos no local, e Jesus falou, fica aí que o Espírito Santo vai descer sobre vocês, o Espírito Santo vai chegar, eu vou soprar. E de repente o Espírito Santo desce, né, e como um fogo queima os pecados, queima aquele pensamento errado, dá uma mudança de mente, e foi justamente isso que aconteceu. Houve uma mudança de mente ali. E eu experimentei isso. Eu lembro que naquela noite eu não dormi. Eu fiquei sentado no chão, olhando assim, ó, ficava olhando para o teto e falava assim, caramba, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu quero viver só para Jesus, eu quero fazer tudo para Jesus. E de repente, Lucas, eu saí daquele acampamento, eu queria ir embora do acampamento, eu queria nem ficar no acampamento mais. E voltei para a igreja local, que eu fazia parte, cheguei e falei com o pastor, eu quero ajudar, eu quero servir. O que tem para fazer? Ele falou, rapaz, tem a juventude, tem a galera, a gente precisa contagiar. Se você viveu, você precisa espalhar esse negócio. Aí eu cheguei e comecei a falar com todo mundo que Jesus era verdadeiro, que Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida. Ninguém entendia nada, né, cara? Aquele cara religioso, queimado na igreja, fazia um monte de coisa errada escondido, todo mundo sabia, escondida, né? E de repente eu quero servir, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero transformar pessoas. E ali, cara, Jesus começou a me usar justamente com juventude. Porque, de repente, toda terça-feira a gente tinha um encontro e juntava a nossa igreja, era uma igreja batista, e juntava uma igreja presbiteriana. E a gente juntava as duas igrejas e reunia na terça-feira na igreja que eu fazia parte. E todo mundo começou a andar junto, muita gente começou a aceitar Jesus, muita gente começou a ser transformada. A gente pegava o carro, enchia o carro de gente, levava para a igreja, e era aquela coisa toda com 19 anos de idade, isso acontecendo, né? Não por causa de mim, mas por causa do agir do Espírito Santo na minha vida. A experiência que você teve. Exato. E é interessante, cara. Toda vez que eu vou pregar ou cantar, eu pego e falo algo, né? Eu falo assim, vira para quem está do seu lado e fala, Deus vai te pegar hoje. Porque aonde você deposita convicção e fé em Deus, não tem jeito. Você chegou e falou, abriu seu coração para Deus, ó, Jesus, eu não sei de qual é não, até hoje eu não tive nenhuma experiência, mas eu quero saber. É claro que Jesus ia fazer isso com você. Ele só estava esperando você fazer isso. E é interessante a gente pensar sobre iniciativas jovens, porque eu trabalho com juventude, você trabalha a vida toda com juventude, hoje está podendo aí pastorear uma igreja, mas ainda com uma pegada bem jovem. E é interessante a gente já entrar num ponto que você citou aí, que a polêmica do nosso bate-papo de hoje. Você que manda. Eu quero. Por que hoje em dia a gente tem experimentado várias iniciativas jovens crescendo? Várias coisas, tanto musicais quanto de congressos e várias coisas lideradas por jovens crescendo. Mas a gente que estuda um pouco mais, a gente vê na nossa história várias iniciativas jovens que cresceram e morreram. Várias que fizeram a diferença, de coisas incríveis que experimentaram e hoje não existem mais.
Dizem que ainda existe, mas ainda não é a mesma coisa. Algo que era milhares e milhares, hoje em dia tem dezenas e olhe lá. Por que que a gente experimentou tanto, como você disse aí, de nossa, a gente pegava, enchia o carro, levava a gente, o pessoal aceitava Jesus. Por que que hoje em dia essas iniciativas, ao seu ver, ao seu modo de pensar, essas iniciativas de antigamente não fluíram até hoje? Por que que precisaram de novas iniciativas? Por que que parece que as iniciativas jovens não perduram? Por que que elas não duram 20 anos? Por que que não são como a igreja, que nós estávamos conversando agora sobre várias vertentes de igreja, né? Que, poxa, quantas centenas de anos elas existem? Por que que a iniciativa jovem não passa por isso? Por que que, ao seu ver, elas não duram até 2022? Cara, assim, eu trabalhei, né, com 19 anos eu já estava com juventude, né? Ajudando, pastoreando, o pastor da igreja ajudando lá, e mais na frente de um culto e tudo mais com 19. Hoje eu tô com 35, né? Completo 36 esse ano. Cara de 18. Tô ficando velho mesmo assim, mas vamos colocar aí que até ano passado eu estava trabalhando diretamente com juventude, né? Adolescentes, jovens casados, e foram aí, colocando aí, né? Foram aí 16 anos, né? Focado nessa área. Então, o que eu vejo, cara, é que a igreja ela sempre tem que ser, eu não vou falar jovem, mas ela tem que ser contemporânea. A igreja ela não tem que ser diferente da cultura que ela está inserida. Então, a dificuldade que eu acho que existiu e que existe, né, é que a igreja ela é muito diferente da realidade cultural. Então, a música que é tocada numa igreja, ela só é tocada naquela realidade de igreja. Mas as pessoas, quando saem daquele lugar, elas não escutam aquela música. A forma de falar, a linguagem, a língua que é falada na igreja, é uma língua. Mas quando no dia a dia das pessoas, quando elas saem daquele local, ninguém fala daquele jeito. A forma de pregar de um pastor, de um líder, ela é de um jeito, no contexto da igreja, ali no culto de domingo, né? No culto público. Mas quando sai daquele culto público, ninguém fala daquele jeito. Então, o jovem, ele tem essa noção de que a coisa é muito diferente ali, porque ela deixou de ser contemporânea. Então, quando você tem um grupo de jovens na igreja, muitas vezes, isso infelizmente em alguns casos, é uma tentativa da igreja de manter os jovens. Só que o jovem, ele fica naquela igreja porque ele tem a família dele ali, ele tem um culto próprio que é contemporâneo, que busca ser contemporâneo para alcançar os jovens, mas quando ele casa, aí ele tem filho, ele tem uma igreja e ele só vai ter o domingo mesmo. Né? Só que aí o domingo já não é mais contemporâneo. E aí o cara ele já aprendeu, ele entendeu que tem que ser contemporâneo, mas depois não é mais contemporâneo. Então ele entra em crise. Em crise, o que acontece com ele? Ou ele vai ficar desigrejado, não vai em igreja nenhuma, ou ele vai procurar uma igreja que é contemporânea. Só que aí, Lucas, a gente tem que ter humildade e pensar hoje que a gente também pode entrar nesse problema. Porque a gente pode ser contemporâneo hoje, mas daqui 10 anos não ser mais. Então a igreja ela é para a gente, ou a igreja ela é para a época? Ela é uma igreja para a cidade, ela é uma igreja para as pessoas, ela é uma igreja para não crente, para quem não ouve o evangelho. Então a gente tem que ter essa reflexão. No meu modo de ver, a igreja precisa ser sempre contemporânea, sempre alcançando a época, né? Então, vamos supor, os missionários vieram para o Brasil pregar o evangelho. Aí eles cantavam alvo mais que a neve, para índio. Índio não sabia nem o que era neve. E os caras estavam cantando alvo mais que a neve. Aí hoje meu filho vai fazer 3 anos, né? Meu filho chega e aí ele vai ouvir uma música, se da vida procelosa são, nem eu sei o que é isso. E aí ele canta aquilo ali. Qual que é o sentido disso? Gente, agora imagina isso para uma pessoa que não é crente. E aí a gente parou de fazer igreja para não crente. Só que o evangelho de Jesus é um evangelho para não crente. O filho pródigo, ele foi feito, não foi para o irmão mais velho que ficou em casa, mas para o irmão mais novo que saiu de casa. Então a festa está preparada para o irmão mais novo. O irmão mais novo volta, ele é acolhido. O problema é que a gente não quer fazer mais
a igreja para os irmãos mais novos, para aqueles que saíram. E na história do filho pródigo, quem que era o irmão mais velho? O irmão mais velho eram os fariseus, que deveriam ser os primogênitos. Porque quem é o primogênito? É Jesus. Ele não é o irmão mais velho? E Jesus cumpre esse papel de buscar o irmão mais novo. Só que a igreja, no nosso caso, né, a igreja que eu falo, a gente, né, que pastoreia, que está na frente, a gente esquece disso. Esquece da lente, do olhar de Jesus, que é um olhar sempre do irmão mais novo. Então Jesus ele não chegou na terra falando diferente. Jesus ele não chegou na terra vestindo roupa diferente. É porque na igreja a gente bota o povo com roupa diferente, né? Bota aquelas roupas lá da época de Jesus, vai fazer o teatro, pano branco, todo mundo vestido com a cortina, né? Mas na época de Jesus, Jesus usava a roupa da época dele. Ele usava as sandálias da época dele. Então era a cultura da época dele. Só que a gente quer fazer uma igreja muitas vezes com a cultura do século passado. Como que a pessoa vai chegar dentro da nossa igreja e vai olhar para a cultura do século passado? Um ótimo ponto para falar sobre isso é o seguinte: o que acontece depois da experiência, né? Porque, por exemplo, você teve lá a sua experiência com 19 anos. Se você parasse e manter fazendo a mesma coisa que você fez no dia com 19 anos, hoje com 35, irmão, não vai funcionar. São outras músicas. É outra coisa. Você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Então, qual é o ponto maior? Existe a igreja para o não crente, claro. Só que existe também a maturidade de que nós devemos ter depois da primeira experiência. Porque quantos crentes hoje chegam para o jovem, ou para qualquer pessoa que for, chegar e falar assim: ah, na minha época, irmão, quando eu tinha sua idade, eu vendia bala no sinal, e no sinal eu entregava uma mensagem dizendo Jesus te ama, e pregava, né? E não sei o quê. Se pegar hoje um jovem e entregar folheto no sinal, irmão, não vai ter resultado nenhum. Porque a nossa sociedade não quer folheto, né? Você vai caminhar pela rua, ninguém quer pegar uma folha de papel. É mais fácil fazer igual a igreja do meu irmão fez. Eles colocaram um QR Code enorme na blusa e colocaram: você sabe quem eu sou? Aí na hora que lia, ia direto para um vídeo com a mensagem que eles queriam pregar. Irmão, isso aí hoje em dia é exatamente o que precisa pegar. Então, vamos voltar lá para a sua primeira experiência. Você teve uma experiência, você foi se adequando, hoje você acredita que a igreja tem que ser contemporânea. E tem que ser, claro. Mas qual é o perigo dessa igreja contemporânea se ela não for simples, como nós estávamos conversando antes de vir para cá? Qual é o perigo de tornar algo que gera mais dúvidas do que esclarecimentos para o não cristão? Porque hoje em dia a gente vê que o não cristão, às vezes, ele pode surtar com tanta informação. Porque existe o outro lado, né? Existe a igreja que não fala, mas existe a igreja que fala tanto que é até difícil de discernir o que ela está querendo dizer. Então, qual é a sua visão com relação assim, o equilíbrio entre ser uma igreja contemporânea e uma igreja simples? Uma mensagem contemporânea, mas uma mensagem simples. Uma música que seja contemporânea, mas também de uma forma simples. Eu consigo entender o que ele está cantando ali, eu posso trazer aquilo para mim, posso usar isso como uma oração, cantar isso para Deus, que eu sei o que eu estou cantando. Qual é o equilíbrio disso para você? Assim, eu li um livro, rapaz, fugiu o nome dele aqui, mas o autor é Luke Greenwood. Esse cara ele evangelizou por muitos lugares, no mundo inteiro, assim, cara, na Europa, lugares do Ocidente, lugares do Oriente, ele passou por vários países mesmo, assim. Ele tinha uma banda de punk rock, cara. E não era uma banda que falava de Jesus, assim, claramente, mas tinha uma mensagem, a mensagem da música era uma mensagem correta, mas não tinha Deus e Jesus na letra, porque ele entrava nesses ambientes de punk rock mesmo. Então ele viajou por muitos países com a banda dele, né? E tem uma coisa que ele fala, é que é o seguinte: diante de todos esses países que ele foi, dialogando, conversando com as pessoas, ele observou que as pessoas consomem as mesmas músicas, vestem as mesmas roupas, cortam o cabelo do mesmo jeito, usam os mesmos aparelhos celulares. Então, assim, ele rodou muito e disse isso, né? Então, assim, a sociedade ela é muito comum. A sociedade ela tem coisas que são iguais. Não é diferente a sociedade. Quem é diferente é a igreja. Porque o poder do Espírito Santo, ele traz criatividade, ele traz diversidade, né? O Espírito Santo que muda isso. Mas a sociedade que a gente vive, ela é a mesma coisa. As pessoas consomem a mesma moda, as mesmas roupas, o mesmo estilo. Estou dizendo que isso é errado, mas não tem nada diferente nisso. Então, quando você pega a igreja de Jesus, se ela tentar
aderir ao que acontece na sociedade, na cultura, ela vai reproduzir o que é a mesma coisa. Ela não está mudando nada, ela está fazendo o que é igual. É a mesma coisa. Então, ser simples, então, é a diferença. Buscar essa ideia do minimalismo, no sentido de ser mínimo, mas não de ser simplório, de ser algo sem profundidade, mas de trazer aquilo que é a essência. Porque a essência é Jesus. Então, o que é uma igreja simples? É uma igreja que tem uma mensagem, que é o Evangelho de Jesus. Então, você tem vários outros assuntos, são assuntos periféricos, mas uma mensagem que une é Jesus. Então, ser uma igreja simples não é uma igreja que vai ficar discutindo como que Jesus vai voltar. Não é uma igreja que vai ficar discutindo se fala em línguas ou não fala em línguas, e se é estranho, se é de anjo. Isso é periférico. Uma igreja que é simples é uma igreja que tem uma preocupação com o Evangelho. E é uma preocupação com o Evangelho tem a ver com a preocupação de alcançar outros. Outros que fazem parte do seu contexto, da sua vida. Porque a gente perdeu isso, né? Alcançar pessoas através do Evangelho, a gente passou a pensar em pessoas que moram em outros lugares, em países distantes. Mas não, cara. A gente consegue alcançar pessoas pelo Evangelho hoje, no nosso contexto, mas através da confiança. Depois que a gente ouviu essa pessoa, ouviu o problema dela, sem preconceito, deixar essa pessoa tirar as conclusões dela, lá na frente a gente conquistou a confiança dessa pessoa. Aí o Evangelho pode fazer sentido para ela. Mas a gente quer falar do Evangelho antes de ter a confiança dela. Então a gente transformou isso em algo complexo, né? Agora, quando a gente tem uma igreja que é simples e é o Evangelho, a agenda dela também é simples. Eu não preciso falar com as pessoas e falar assim, olha, a gente vai, para você não pecar, para você ficar distante do mundo, a gente vai ter segunda-feira uma programação de manhã. Aí de tarde tem outra, aí de noite tem outra. Você tem que vir no máximo, porque quanto mais você vir aqui ficar aqui dentro, você está protegido. Isso está errado. Não é? A igreja é uma comunidade de gente para fora. Não é esse o significado de igreja? Então, a gente tem que pensar que a agenda, então, da igreja precisa ser uma agenda simples. Então, você precisa, então, a gente tem um culto na semana e a gente tem um momento de mesa, que você vai ter relacionamento, que você vai trocar experiências com pessoas que acreditam na mesma coisa que você. Então, você vai viver essa dinâmica. E o restante? O restante você trabalha. O restante você chama seu amigo que não é crente para ir para sua casa jantar. Você vai viajar, vai para Pedra Azul, vai para Santa Teresa, vai para Itaparica, para praia, sei lá, fazer um churrasco. Você vai para fazer alguma coisa, mas com essa pessoa que não é crente, mas que está na sua roda de relacionamento. Você não vai andar só com crente também. Então a coisa se torna mais simples, a agenda se torna mais simples e não se torna aquela coisa complexa de pessoas que estão fugindo para dentro da igreja. A realidade é que a gente fala assim, ó, você tem que fugir da igreja e entrar na sociedade. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. O principal ponto que alcança pessoas hoje é ouvir. É você parar para ouvir. Se eu estou o tempo todo na igreja e 100% de atividade, como é que eu vou parar para te ouvir? Uma experiência que aconteceu essa semana foi muito engraçado, cara. Eu estava conversando com uma família que eu tenho tirado um tempo assim para evangelizar e eles têm parado, perguntado, estão se dedicando ali a conhecer. E foi muito interessante. Parou um rapaz, um segurança que trabalha perto e chegou, ouviu nossa conversa e falou assim, e opinou sobre alguma coisa que a gente disse. Aí falaram assim, você é da igreja também? Ele falou, não, já fui, agora eu sou de uma outra religião, não vale citar aqui agora, porque algo que eu acredito não vai que... expor, né? Isso, algo que, ao meu ver, é totalmente fora do que Jesus prega. E ele pegou e falou que ele era de lá e tal, aí falou que leu a Bíblia 6 vezes, de todas as traduções diferentes, que já leu os livros que não estão na Bíblia mais, e não sei o que, tal, e a gente escutando ele falar. Até uma hora que ele virou para mim e falou assim, não querendo te gerar dúvida, aí veio falar sobre uma possível outra mulher que Adão teve. Aí, na hora que eu ouvi isso, já tinha escutado sobre esse papo algumas vezes, ele falou assim, não querendo te gerar dúvida. Aí eu falei assim, só segura um pouquinho. Não tem nada que você diga que vai mudar a minha convicção, cara. Eu vou te ouvir, vou te respeitar, mas eu sei o Deus que eu sirvo. É um bate-papo nada essencial, nada simples. Exatamente. Né? E eu cheguei e falei para ele assim, não importa se o que você diz para mim é verdade ou não. Eu acredito que o que está na Bíblia está mais do que suficiente para o que eu posso viver. Aí ele olhou assim e falou, nossa, que bom que você pensa assim.
E no final, ele já estava perguntando coisas sobre a palavra. Então, qual é o ponto maior? A simplicidade não tem a ver com pouco estudo. Quanto mais a gente entende sobre a simplicidade da vida com Cristo, mais a gente precisa aprender sobre ela. E aprender sobre ela é estudar, é conhecer, é mergulhar na palavra de Deus mesmo, porque existem pessoas que se acham estudiosos, mas que não sabem o que é a real palavra de Deus. E a real palavra de Deus envolve a nossa manifestação. É porque a caminhada com Jesus é um relacionamento, cara. Então o que Deus fez? Deus criou uma família, né? E família envolve pai, Jesus é o irmão mais velho, Deus é pai, então nós temos irmãos. Então é uma dinâmica familiar, uma dinâmica de relacionamento. Só que muita gente transformou isso numa dinâmica de conceito, de teoria. Então é mais crente quem tem mais teoria, é mais instruído quem tem mais informação. E não é isso. E não é isso. E nada iria diferenciar do fariseu. Que sabe, mas não faz nada. Exatamente. Os nossos relacionamentos deveriam ser pautados através de frutos, cara. Do fruto da sua vida, do fruto da minha vida, do fruto da vida da sua família. E não daquilo que você pensa. Eu penso que Jesus vai voltar de cabeça para baixo. Eu penso que Jesus vai voltar de lado. Cara, beleza, não tem problema nenhum. Isso não nos separa. Porque o evangelho de Jesus é o que nos une. E pronto, é isso que precisa, né? Lá no início da igreja de Pentecostes, cada um ouvia na sua própria língua, né? E a palavra língua ali é a palavra dialectos. E as outras expressões de língua é a palavra glossia, que é idioma humano. Por que quando as pessoas ouviam na sua própria língua, a palavra grega que aparece ali é dialecto? Porque o dialeto é muito mais profundo para o coração das pessoas. O dialeto, se você fala biscoito, o Espírito Santo vai falar biscoito. Se você fala bolacha, e faz parte do seu dialeto, o Espírito Santo vai falar bolacha. Por quê? Porque ele quer tocar o seu coração. Ele quer tocar a sua vida. Então, quando o Espírito fala, usando aquelas pessoas que estavam trancadas, amedrontadas, sem vontade de falar de Jesus, ele usa essas pessoas e as pessoas ouvem no seu próprio dialeto. Olha que coisa extraordinária. Então, isso é um milagre. Por quê? Porque Jesus ele quer um relacionamento. Não é um conceito. Eu falo isso para as pessoas como Jesus é intencional. E isso envolve relacionamento. Ele vai aonde ele precisa ir, aonde ele sabe que ele vai te alcançar. E isso entra num ponto que eu gosto muito de perguntar para todos, e é algo que a gente estabeleceu aqui no programa, que é perguntar para o nosso convidado, para quem está sempre junto aí conversando, qual é o atributo de Deus que você olha e fala assim, meu Deus, isso aí... Porque, por exemplo, eu pude dizer isso para as pessoas aqui e onde eu vou eu falo que algo que eu vejo em Deus que mais me chama atenção é paternidade. Só que meu irmão gêmeo, criado da mesma forma, passando pelas mesmas coisas, ele não enxerga dessa forma. Então, assim, para você, diante das coisas que você tem experimentado, você falou aí que Jesus é de uma forma simples, o evangelho e várias coisas que tem queimado no seu coração, mas você, no tete-a-tete ali com Deus, quem é Deus para você? Qual é o atributo dele que você olha assim e fala, nossa, esse aí me pega de jeito, não consigo falar não. Eu acho que essa característica, esse adjetivo de Deus, né, esse atributo, cara, eu acredito que seja assim, que mexe muito comigo é o relacionamento. É Deus enviando o seu Filho Jesus para viver aqui na Terra e relacionar com a gente. Porque eu acho que a cura para... A gente fala muito problemas emocionais, né? E aí a gente fala, problema emocional. Cara, a maioria dos problemas emocionais que eu observei no aconselhamento, na conversa, eles são por causa de relacionamento, problemas de relacionamento. Então, quando Deus ele relaciona com a gente, ele está curando o nosso corpo, ele está curando a nossa alma, ele está curando a nossa mente. Porque os problemas da alma, da mente, são problemas de relacionamento. O principal problema não é um problema mental, emocional. O principal problema é um problema de relacionamento. Uma relação quebrada, ela gera dificuldades, ela gera problemas mentais, transtornos mentais, por causa de uma relação quebrada, uma relação abalada. E o que Deus ele faz? Ele restaura, então, os relacionamentos a partir de Jesus. Porque
O próprio Deus é um Deus relacional. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um. Existe uma diversidade, mas existe uma unidade, é uma pessoa só. Então antes, a nossa grande dificuldade atual e de sempre, não é problemas mentais. Eles existem. Mas é um problema de relacionamento, um problema de relação. Então eu acho que Deus, ele vem, e o que ele faz? Ele vem restaurar o relacionamento do ser humano com ele. Por quê? Porque ele quer trazer cura integral, mas a partir de relacionamento. Então a partir do momento que eu me relaciono com ele, no relacionamento com Deus, eu começo então a me relacionar com o próximo. Aí eu começo a acertar questões de relacionamento, perdão, relacionamentos quebrados, dentro de casa, família. Isso tudo começa a gerar então transformações. Isso vai afetar o meu emocional. Isso vai afetar minha mente, isso vai afetar meu corpo. Normalmente o problema emocional é uma das 3 opções que eu vou falar aqui agora. Que é ou não saber amar, ou não saber ser amado, ou não saber ser amável. E, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de abrir. A minha dificuldade é ser amado. Agora, eu tenho facilidade em amar, tenho facilidade em ter uma atitude amável. Agora, aonde eu tenho trabalhado é em ser amado. Mas se você conversar com outras pessoas sobre problemas emocionais, alguma dessas bate. Sobre, eu não consigo amar, eu não consigo demonstrar amor. Eu não consigo colocar nas minhas atitudes que eu sou alguém amável porque me jogam como uma pessoa dura e acaba se fechando mais. É sempre alguma coisa que afeta no relacionamento, afeta no emocional. É uma dessas, ou amar, ou ser amado, ou ser amável. E quando a gente fala sobre emocional, quando a gente fala sobre cura emocional, a gente fala sobre ansiedade, como você citou aí, ansiedade o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É verdade, eu li isso aí no artigo. E a gente vê como que isso é uma verdade dentro da igreja, não era para ser, mas é uma verdade dentro da igreja. E uma coisa que eu tenho orado muito assim pelas pessoas que estão sobre a minha liderança, e eu tenho oportunidade de conversar com outros líderes e instruir isso, é que, espiritualmente falando, que a gente pedisse para Deus trocar o nosso espelho, para a gente parar de ver da forma que a gente enxerga, para ver da forma que Ele nos enxerga. E isso é algo que eu tenho visto com muita intensidade na juventude hoje. E é legal a gente pontuar sobre isso. Talvez seja um ponto que une todos os papos que a gente teve aqui até agora, sobre iniciativa que morre, sobre problemas emocionais, sobre uma pessoa que encontrou a Deus, mas talvez não tenha colocado isso de uma forma mais fervorosa com o tempo, que é a forma que ela se enxerga. Porque quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais a gente se vê, mais a gente se conhece. Quanto mais eu ando com Jesus, mais eu descubro quem eu sou, porque nós estamos nele, nós estamos em Deus. Então, quanto mais eu conheço sobre a videira, eu conheço sobre quem eu sou. Então, qual é ao seu ver, ao seu modo de pensar, ao que você acredita como convicção sobre fé, até porque fé é algo simples que gera algo contemporâneo, é algo incrível, a fé nos ensina isso de uma forma maravilhosa, como nós podemos colocar em prática algo que é muito simples, mas que nos gera uma renúncia, então se torna algo complicado. Como que, ao seu ver, essa dificuldade das pessoas se verem tem afetado no relacionamento com Jesus, se Jesus já tem uma opinião formada sobre nós e a nossa opinião para ele não vai mudar nada a forma que ele nos enxerga? Porque não é igual com você. Se eu tenho uma visão sobre você, talvez eu possa te influenciar da forma que você se vê. Fala assim, poxa, o Lucão falou algo ali, será que eu sou assim mesmo? Vou começar a parar para prestar atenção aqui no meu jeito de falar, minha forma de me vestir. Será que eu estou cheiroso mesmo? Sabe, essas coisas assim. Você escutou algo da minha boca e talvez você parou ali para pensar. Mas Jesus não. Jesus escuta o que a gente pensa sobre nós e ele não muda de opinião sobre quem eu sou. Para você, assim, qual é a maior dificuldade hoje do jovem de aceitar quem a gente é em Jesus? Se não adianta nada a gente falar para ele qual é a nossa opinião sobre nós, se ele já tem uma opinião bem formada de quem é o Felipe. Isso é uma crise de identidade, né, que rola muito na juventude. E, cara, é entender mesmo que, de fato, cara, como que Jesus olha pra gente, né? Então, se você tem o Espírito Santo que habita em você, Jesus
poxa, você foi encontrado por Jesus, você tem um relacionamento com Jesus, Jesus olha para você não como um pecador. Quem olha para o ser humano como pecador são os religiosos. Tanto é que Jesus era chamado de amigo. Esse era o apelido de Jesus, no Novo Testamento. Só que os religiosos acrescentavam, além de amigo, tinha um amigo de pecadores. Porque era o tipo de gente que ele sentava. Não era gente religiosa, não era gente ali da religião da época ali. Era gente até talvez de outras religiões, mas de gente que não era judeu, não era, né, aquela coisa toda. E Jesus sentava com eles. Então Jesus era amigo de pecadores. Essa era uma identidade dada pelos religiosos. Agora, Jesus, ele chamava pelo nome. Por quê? Porque é relacionamento. Jesus, ele chegava e conhecia as pessoas, conhecia a história das pessoas, frequentava o casamento das pessoas, a casa das pessoas. Era muito diferente da religião. A religião era distante, Jesus era próximo. Então, nessa aproximação de Jesus, Jesus, ele olha para a gente não como pecador. Eu não sou um pecador. Eu peco, mas eu não sou um pecador no olhar de Jesus. A minha identidade hoje é de transformado, é de perdoado, restaurado, é uma outra identidade. De filho. E principalmente de filho, né? Filho de Deus. Então, esse é o olhar. Quando eu chegar lá diante de Deus, no relacionamento, não vai ter um telão passando os meus pecados. Como muitas vezes, cuidado com o que você faz. Quando chegar lá em Deus está computando tudo aí no computador dele, e ele vai clicar, e vai apertar Enter, e vai aparecer todos os pecados que você fez. Cuidado com isso. E aí gera aquele medo. E a religião é medo. A religião, ela precisa colocar medo, porque ela precisa de alguma forma segurar a pessoa, prender a pessoa. Então o medo é um mecanismo para isso. Mas o nosso Pai, o nosso Jesus, não é alguém que fica mostrando que você é essa pessoa. Ele falou, não, você já foi transformado. Que ele vai falar, então viva como transformado. Porque você já foi transformado. Mas você não é um adulto, você não é um imoral, você não é um viciado em pornografia. Eu falo isso como se fosse assim, Jesus está lá na frente, vendo você na sua situação atual, falando assim, olha, eu estou vendo você aqui, valeu a pena ter me entregado por você, vem, como se fosse assim, né? Vem que a água tá morninha, pode mergulhar. Tá boa mesmo. E tá boa mesmo. Não é mijo não. Exatamente. Não é mentira, não adianta achar que isso aí é papo de colega, não. Pode vir. E essa é a realidade maior, né? Não é tirando o fato de que você ainda é uma pessoa que precisa de transformação. É de você assumir algo. E eu falo como se maturidade fosse uma grande escadaria. Deus já liberou tudo. Já está lá a sua mudança de caráter, sua promoção no trabalho, já está lá o que você deve deixar de falar, de fazer. Só que isso você precisa avançar, você precisa dar o passo, você precisa subir o degrau. Não quer dizer que Deus já não tenha feito. Já está tudo disponível lá. É que a gente está lá, né? Mas a gente desvia o nosso olhar, né? Então o que é pecado? Né? O que é pecado? Pecado a gente vai lá e coloca uma lista de um monte de coisa, né? Mas pecado é simplesmente você colocar uma outra coisa no trono que deveria ser ocupado por Jesus. E aí não tem a ver com aquilo que você fez ou faz. Tem a ver com que você tira Jesus do trono e coloca outras coisas. Então isso é o pecado. Então Jesus, ele quer que a gente pareça mais com ele, né? Então a gente está se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Esse é um dos propósitos da gente ser salvo. Parecer mais com Jesus, ser mais semelhante a Jesus. Agora, a nossa identidade precisa de uma identidade baseada em Jesus. Então a gente quebra o nosso relacionamento com Jesus e isso quebra o nosso relacionamento com as pessoas. Isso traz questões de, igual você falou, agora eu tô com uma baixa autoestima, ou então eu tô com uma autoestima elevada, né? Mas no final das contas, todas as vezes a gente está tirando Jesus do trono e colocando outra coisa. E pensando nisso, a gente está falando aqui de orgulho. Porque se eu tenho uma baixa autoestima, é porque de alguma forma eu estou olhando para alguém, estou olhando para algo que não é Jesus, que aí a gente pode falar de idolatria, né? Eu estou olhando para alguma coisa que eu quero ser igual, que eu quero alcançar aquele objetivo, mas eu me frustro porque eu não consigo. Então eu sou menor, eu me coloco por baixo, porque eu me frustro que eu não consigo. Então, até na baixa autoestima, que aí na baixa autoestima a gente não fala que é orgulho, a gente vai falar que é um problema, que essa pessoa sofre, mas a Bíblia vai mostrar, o Novo Testamento mostra que é um problema de orgulho. Por isso que eu sofro de baixa autoestima. Agora, a autoestima elevada, a mesma coisa é orgulho também. Por quê? Porque eu tiro Jesus também do trono e eu tenho um olhar de superioridade.
eu tenho um olhar de falar assim, não, eu sou melhor, eu sou superior, eu sou melhor que aquela outra pessoa. Autossuficiente, né? Eu sou autossuficiente. E a crise hoje é uma crise de autonomia. É uma crise de individualidade. Né? A gente pensa na gente, a gente quer ter o prazer, a gente quer usufruir daquilo, a gente quer que o nosso projeto seja aceito. Então a gente tira o projeto de Jesus e coloca o nosso projeto, só que a gente frustra o tempo todo. Então a questão toda, tem uma questão de idolatria aí, né? Porque, tirei Jesus, coloquei outra coisa, é um ídolo. Então toda hora a gente está colocando um ídolo. Né? Alguém já disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente está fabricando ídolo o tempo todo. Então basicamente é isso, a gente quer ser salvo de alguma forma, a gente coloca o negócio no lugar de Jesus para a gente tentar ser salvo. E não é só orgulho, né? Ainda tem a pressa. Ainda existe a pressa para que você viva algo logo. Então, junta o orgulho de você não consultar a Deus com a pressa de, eu quero logo, então acho que Jesus vai aprovar. Como se você estivesse chamando Deus para ser o seu sócio em algo. Só que a empresa é dele. É ele quem dita quais são os planos que você entra ou não. Você não vai chamar Deus para ser seu sócio. Você está sendo contratado para a empresa dele. E é algo que eu gosto muito de pensar, cara. Como que a gente, a pressa atrapalha, sempre me lembra algo que eu estudei num livro que falaram que é uma operação chamada Operação Marshmallow. Uma criança tinha a oportunidade de ter um marshmallow pronto ou ela esperaria e comeria 2. Todos pegaram só um, porque já estava pronto. Não souberam esperar para ter 2. Ia ter 2 se esperasse, mas não queria esperar. Elas queriam comer o marshmallow na hora. Então, isso é o retrato da igreja. Mas eu acredito que a gente tem vivido algumas transformações, algumas transições. E eu quero caminhar para o fim do nosso bate-papo. Querendo ou não, a gente já está aqui há bons minutos, mesmo que pareça que a gente está há 10 só. Mas eu quero aproveitar esse final do nosso bate-papo para a gente entrar no lado bom disso tudo. Como que conversas como essa que a gente está tendo, isso que a gente está gerando junto, tem acontecido em vários lugares e a gente tem visto como a igreja tem se levantado. Quem tem se deixado ser transformado pelo Espírito Santo? A gente estava vindo aí no carro, você teve a oportunidade de andar no melhor carro do Espírito Santo hoje. Um baita carro, cara, muito bom. Vai recebendo aí. No final ele teve que levantar o vidro, porque o vidro não levantou sozinho, mas... No final você tem que descer do carro e falar assim, agora aperta, mas era do lado de fora, você levanta o vidro. Mas sabe o que é isso? É porque o vidro é touchscreen. Então você precisa tocar nele para ele pegar e levantar. Tenho medo do vidro arrancar seu braço ali, porque... Não, tá é um carro maravilhoso. Tá? É uma armadilha esse carro. Quando a gente para pensar no que a gente estava conversando ali agora, falando assim, nossa, como que a igreja tem experimentado um tempo de decisão, de posicionamento quando a gente está no lugar correto. E eu experimentei isso recente, você também. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso. Que não é porque você passou anos num lugar que aquele vai ser o seu lugar para sempre. Que é a importância de estar em movimento. Às vezes na mesma igreja, às vezes você sendo chamado para um novo local. E eu gosto de citar Atos nessa hora, quando acontece o encontro de Jesus com Saulo. Ele pega e fala sobre o povo de Deus, ele pega e fala sobre aqueles que pertencem ao caminho. Ele cita o povo de Deus como aqueles que pertencem ao caminho. Ou seja, para pertencer ao caminho, eu preciso estar em movimento. Eu preciso estar gerando novos lugares. Eu preciso estar ali em ação. Eu não posso estar parado. E essa é a importância de estar sobre o lugar correto. Se você tivesse parado, a gente não estava experimentando essa nova realidade. E para você, cara, qual é a maior mudança de mente, de vida que acontece quando você está enraizado no lugar correto, onde você pode exercer o seu ministério da forma que você é chamado para exercer, sobre um lugar que incentiva você a fazer o que você deve fazer em Deus, não dizendo que outras igrejas não fariam o que você experimenta na sua hoje, mas é claro que Deus tem propósito também aonde a gente está estabelecido como igreja. Para você, qual é a principal diferença que acontece na nossa vida quando a gente experimenta estar no lugar correto? Existem meio que, lá na igreja trabalhou uma série, né, chamada Orações Perigosas, né? Então são coisas perigosas você orar para Deus, né? A de Isaías lá, eis-me aqui, Senhor, me envia, me usa e tal, aquela coisa toda, né? Não usa não, porque usa até melhor, eu sou usado, não. Mas me
deixa participar disso, né? É perigoso orar isso. E Deus te coloca, né? Tem uma oração que é legal também, até meio clichê assim, mas eu sempre penso nela. Pô, Jesus, não me deixa de fora daquilo que você está fazendo, né? Eu quero participar disso. Porque a gente tem esses movimentos, a gente para e pensa aí, no Brasil muito forte, década de 70, década de 80, movimento aí de evangelismo mesmo, de evangelização em massa, né? De pessoas pregando o evangelho, aquela coisa toda, e falando de Jesus, e multidões e tal, aceitando Jesus. Eu acredito que agora a gente está vivendo um avivamento mesmo, um sopro do Espírito no Brasil, de plantação de igrejas sendo plantadas, de igrejas sendo revitalizadas, de igrejas que são igrejas históricas e que participam de plantações de novas igrejas. Então eu acredito que a gente está nesse momento agora, nessa fase de plantação de igreja e de revitalização de igreja, né? E para revitalizar uma igreja, precisa de uma igreja plantada, porque essa igreja plantada, de alguma forma, ela é comparação assim de um navio transatlântico com uma lancha, né? Uma igreja histórica é um transatlântico, né? Vai virar um transatlântico para você ver. Difícil de virar, né? Pesado, você tem que... Nossa, demora. Mas uma igreja plantada é uma lancha, é muito mais fácil. Falar, vamos começar aqui, vamos virar para cá, vamos fazer esse caminho. Pô, é muito mais tranquilo, né? Então, assim, na minha vida, poxa, Jesus pegou a minha família, né, minha esposa, meu filho, e levou a gente para uma plantação de igreja, que tem apoio de igrejas que estão há mais tempo, de igrejas que já estão na caminhada, que são parceiras, que ajudam nesse projeto de plantação, né? Mas eu acho que a gente tem que voltar de novo, Lucas, para esse negócio da igreja comunicar com a cultura dela, sabe? Com a cultura que ela está inserida. E aí, cara, se as pessoas vão entender de uma forma, gente, vamos esforçar para falar dessa forma. A igreja não é para a gente. A igreja não é para nós. A igreja é para revelar a glória de Jesus. Só que para revelar a glória de Jesus precisa ter um idioma aí, cara. Precisa ter uma linguagem. E aí, eu não estou falando aqui que então agora o pastor vai começar a falar em gírias. Não é isso. Eu prego lá na igreja domingo, eu não fico falando em gírias toda hora. Aqui um bate-papo mais formal, a gente fala alguma coisa que faz parte do meu cotidiano. Mas não é isso. Agora eu vou falar em gírias que eu vou cansar. Já não é isso que eu estou falando, né? Porque a igreja é uma igreja que tem idosos, tem crianças, tem tudo. Mas a gente lá na nossa comunidade, a gente costuma falar que a nossa igreja, ela não é uma igreja para mim, que estou com 36 anos, não é uma igreja para algumas pessoas lá que tem 60, 70 anos. Tem muita gente lá de 50, 60 anos. Mas é uma igreja para os meus filhos, cara. Então o meu filho hoje, ele tem que olhar para a igreja e falar assim, caramba, essa igreja comunica comigo, meu filho tem 3 anos. Entende? Então o domingo precisa comunicar com isso. Então o meu filho daqui a pouco, ele precisa olhar e falar assim, não, é essa igreja que eu quero, eu amo essa igreja. O adolescente precisa falar assim, eu amo esse domingo aqui. Comunica, fala comigo. Então o termômetro é esse. E não uma igreja que é para preferência de que tem 40, 50, 30 anos de idade, que já é velho de igreja, não. É para os mais novos. A comunicação é o processo de enraizamento. A comunicação você vai criando raiz onde você está, quando você está vendo o que está sendo comunicado ali e entendendo que você faz parte disso. A igreja começa num processo de comunicação. Atos 2 ali é comunicação, claramente comunicação. A gente teve lá atrás a Torre de Babel, os homens orgulhosos, arrogantes, querendo construir uma torre, não é isso? Para serem como Deus, para mostrarem seus grandes feitos, falavam num idioma só, de repente, diversidade de línguas. Isso foi uma maldição? Talvez a gente tenha que olhar no outro aspecto. Isso foi uma bênção. O ser humano falar de línguas diferentes foi uma maravilha, porque agora, olha a diversidade, olha que coisa linda, olha que riqueza cultural. É para entender o que tem em comum mesmo depois disso tudo. Exatamente. Aí depois, quando aparece lá em Atos 2, o da igreja, continua várias línguas, continua vários dialetos. Mas qual que é a mensagem que é pregada ali? É uma só, é de Jesus. Não é essa mensagem? É o evangelho de Jesus sendo pregado. Agora, isso é que nos une. Então, o que separou na Torre de Babel foi o orgulho, a arrogância. E o que nos une em Atos 2, a igreja, é Jesus. E no Pentecostes. E é incrível isso, né, cara? O Pentecostes é algo que divide tanta igreja, né? Então, algo sobrenatural aconteceu, sobre o Espírito Santo, o mover de Deus ali. Claro, o Espírito Santo capacitando. Algo extraordinário. Mas como que isso gerou tantas divisões, tantas separações? Igrejas eram para estar unidas plantando igreja. Eu estou te falando de uma igreja hoje que é uma igreja
sendo plantada que é vinculada à denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas foram 7 igrejas no processo de plantação, 2 igrejas nos Estados Unidos e mais 5 igrejas no Brasil, inclusive a Assembleia de Deus e Batista plantando igreja presbiteriana. Antes de eu chegar nessa igreja, eu era pastor de uma igreja batista. E agora eu sou pastor de uma igreja. Agora eu estou chegando na igreja presbiteriana e vou me tornar um pastor presbiteriano. Mas e aí? O que me divide nisso tudo? Não, nada me divide, ué. Eu estou olhando para a essência, é Jesus, eu não estou olhando para as questões periféricas. Você entende isso? Você está preocupado com o que você está experimentando ali. Você está preocupado com o que você vai gerar para quem vai experimentar aquilo ali. A mensagem é Jesus. Exatamente. A mensagem central não é a forma que a gente batiza. Se é molhando a cabeça, se é mergulhando. A mensagem central é Jesus Cristo. E aí batiza por imersão, ou por aspersão, por afusão. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Vamos conversar sobre isso. Problema nenhum, mas isso não vai dividir a gente, vai separar a gente. O que importa é a vontade da pessoa de se batizar. Cara, essa semana um adolescente me procurou, dessa altura aí. Ele pegou e viu a hora da ceia, o pastor falando, quem crê, for batizado e tal, quiser ceiar. Mas você que está com seu filho aqui e tem certeza de que ele vai ser salvo, que você ensina sobre isso para ele, deixa ele ceiar. Aí um menino ficou pensando assim, eu não sou batizado. Chegou no final do culto, ele procurou uma moça, me procurou também, né? Que eu sou líder de adolescente lá na minha igreja também, e falou assim, Lucão, eu quero ser batizado. A gente não precisou entrar na cabeça dele falando, você precisa se batizar, você precisa se batizar. Ele chegou e falou assim, eu quero ser batizado, porque eu quero ter certeza das coisas que eu estou experimentando. Eu não quero ter dúvida na hora de falar assim, quem crê e foi batizado. Não, eu quero um menino de 11 anos olhando para mim, falando isso, falando assim... Ele quer se identificar com isso. Batismo é uma identificação. Ele não quer que fale sobre a igreja e ele se sinta fora disso. Ele quer fazer parte do que está acontecendo ali. Exatamente, cara. Então, assim, é querer fazer parte do que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Deus, me leva para o que está acontecendo. Se eu vou ficar hoje na comunidade que eu estou 50, 60 anos, não sei, acho que até é difícil que eu teria que ter 100 anos, né, para ficar esse tempo todo. Mas... eu não sei quanto tempo que vai ficar, né? Deseja ficar a minha vida toda. Claro que é o que eu estou vivendo, os sonhos, os projetos, é viver a vida inteira ali. E eu acho saudável um pastor ficar muito tempo na igreja local. Eu não acho legal esse negócio de muda de igreja, Não, eu acho interessante o pastor se conectar, fazer o casamento das pessoas, batizar as crianças, ou apresentar as crianças, batizar as pessoas e, sabe, fazer parte da história da família. Eu gosto disso, por isso que eu quis ser pastor. Agora, esse movimento, esse agir é de Deus, cara. Isso a gente tem que deixar Deus conduzir. Agora, o que Jesus está fazendo? Deixa eu perceber o que Jesus está fazendo no Brasil. Então, o que Jesus está fazendo no Brasil é o quê? É plantando igreja, é revitalizando igreja através de ministérios diários de adolescentes de igrejas, adolescentes que revitalizam, que mudam o louvor de uma igreja, que melhoram a comunicação de uma igreja, de N formas, que dialogam com seus pastores, falam, pastor, agora a gente está indo para esse lado, aí o pastor mais velho, às vezes, né, e na maioria das vezes, ele escuta e fala assim, não, beleza, me fala qual que é a comunicação de hoje. Qual a comunicação de hoje? Tomar um café, talvez? Pode ser tomar um café. O quê? Tem um café agora dentro da igreja. Isso, lá na Ser Amor a gente tem um café, cara. Lá tem um café. Por quê? Porque a nossa ideia... Porque assim, Novo Testamento não existe templo, né, cara? Esse negócio é uma coisa também que a gente criou, popularizou, mas que não existe. Novo Testamento, nós somos santuário vivos. Então, a igreja se reúne num espaço. O nosso espaço que a igreja se reúne chama Espaço Ser Amor. E do lado do Espaço Ser Amor tem o Café Ser Amor. Que no Café Ser Amor, Lucas, é um lugar de praça. Quem que vai no café? Só a igreja? Não. Lá vai gente da cidade, do bairro, gente que eu olho lá da minha sala e vejo, não conheço ninguém que está lá consumindo café, participando do café, mas é uma praça. Volta e meia, uma pessoa da mesa chama, descobre que a gente é um pastor, conversa, pergunta o que é isso, fala, eu vou domingo aí aparece no domingo. Só que o domingo é um lugar que a pessoa pode ir tranquila. Quando ela chegar lá, ela não vai estar no mausoléu, ela não vai estar num espaço esquisito, uma linguagem totalmente... O crente tem disso, né? O crente, varão, e aí, um cara um dia desse me chamou de tocha.
E aí, tocha. Eu falei, que é isso, cara? Tocha? Que você me chama de tocha? Que negócio é esse? Agora imagina, cara, chega um cara que não vai em igreja nenhuma, religião nenhuma, chega na igreja e fala assim, ó, tocha. Que coisa esquisita, entendeu? Então, assim, essas coisas que crente inventa, né? Então, a gente tem que tirar isso tudo e ter uma comunicação clara e normal, cara. Normal, e não ficar criando negócio de vaso, ungidão, unção, não sei o que lá. Ninguém entende isso. Aí, as músicas também precisam encaixar nisso. A gente canta umas músicas que ninguém entende nada, cara. Uns termos, uns negócios, umas experiências de anjo, não sei o que lá, uns troços, nem na Bíblia tem. O cara teve uma experiência, tudo bem, não vou questionar a experiência do sujeito, mas aí canta aquele negócio no culto público, o culto é público, de domingo, e aí chega a pessoa, ninguém entende absolutamente nada, ou então sai assustada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, ter um diálogo normal, ter uma conversa normal. Quando o evangelho foi apresentado, as pessoas ouviram no seu próprio idioma, sabe? Não era uma coisa, era uma mensagem de amor, de conexão, que a igreja estava conectando com as pessoas, Jesus estava conectando com as pessoas, transformando a vida das pessoas. A igreja estava lá. E não era nada tão midiático também. É um evento, a gente falou de simplicidade, é um evento simples, Lucas. A igreja estava reunida no lugar. Atos ali, capítulo 1, vai falar que era 120 pessoas, né? Que estavam reunidas naquele local. De repente, o sopro do Espírito vem. Ou seja, era dia de Pentecostes. A religião estava acontecendo fora ali. Talvez estava tendo uma grande festa religiosa. Todas as emissoras, os principais canais, estava todo conectado na festa de Pentecostes. Ninguém estava nem aí para aquele grupo numa casa ali, sei lá, numa casa trancado, esperando o Espírito soprar. A mídia não estava ali, não. A mídia estava na festa. Agora o Espírito sopra onde? Dentro daquela casa. E é a partir daquela casa que há uma revolução, que é uma transformação de vidas. E não a partir de onde era a mídia da época. Olha que coisa louca. Porque Jesus morreu assim também. E até fica o aprendizado para, por exemplo, vários eventos que acontecem, de vários eventos de chamar um grande pregador e pode perder algo que Deus está fazendo através do seu pastor da igreja local que está lá fluindo. Você que é líder de juventude ou então é de uma igreja de jovens, ajuda também o seu pastor aí, né? Pô, a galera começou a olhar, vai fazer um evento, a igreja, cara, é dinheiro seu, não é oferta, dízimo, é dinheiro nosso, é dinheiro seu. E aí você passa, vamos fazer um evento aqui, uma vez no ano, evento evangelístico, né? Tá errado isso aí. Aí evento evangelístico. Aí o que vai olhar para isso? Vamos escolher uma pessoa, vai para o Instagram, vai para o YouTube e ver quantos seguidores a pessoa tem, qual é o alcance da pessoa no YouTube. Esse é o fruto, né? Esse é o fruto, é o número de seguidores. E aí gasta uma grana, cara. É cozinha, é lava-jato, é não sei o que lá, é o pastor tendo que pedir dinheiro lá na frente. Um tanto de pessoas, né? Cara, fora o recurso. O recurso para trazer. Aí faz um evento evangelístico. Não é evangelístico, só tem gente da sua igreja e de outras igrejas do lado. Não tem ninguém lá. Pode ir uma pessoa aceitar Jesus? Claro que pode. O adolescente pode ir lá para frente aceitar? Claro, isso acontece. Mas, gente, evangelismo ele acontece hoje, vou voltar aqui, nas relações, na mesa, na vizinhança, no condomínio, investindo, gastando, né, o tempo, colocando, dedicando a sua vida em relacionar com essas pessoas. Essa pessoa só vai ouvir de Jesus quando ela tiver confiança na sua vida. E isso não é rápido, não. Isso não é um passe de mágica, não. O Espírito Santo pode soprar e pode fazer, mas vai ter alguma pessoa. Quando eu aceitei Jesus, teve esse menino da Assembleia de Deus e teve uma família que eu fiquei hospedado na casa deles. Eram 3 irmãos e um irmão era o cara que estava vivendo algo extraordinário com Jesus. E ele estava mesmo. E esse cara, eu passei o final de semana. A vida dele me contagiou de uma forma que eu falei assim, cara, esse cara tem Jesus mesmo. E aí, a partir daquela vida, a vida dele me conectou a Jesus. Olha que coisa extraordinária. E aí eu já tinha escutado falar do que Jesus estava fazendo na vida dele há muito tempo. E quando eu convivi com ele no final de semana num quarto, eu pude experimentar isso. Então a confiança é que te leva a Jesus. Por isso que Jesus usa a vida de quem? Usa a nossa vida. É por isso que o Espírito Santo habita e mora em nós. É para usar a gente. Mas para isso,
precisa conquistar a confiança, precisa mostrar que você é verdadeiro, né? Então, às vezes, fala, eu vou dedicar uma semana minha para falar de Jesus lá nos Ribeirinhos. Show, tem que ir mesmo. Mas é muito fácil. Ninguém te conhece, ninguém sabe sua vida, ninguém sabe sua história, ninguém vê suas relações na cidade. É muito fácil. Aí você vai lá e fala para as pessoas e vai embora. Agora, o nosso chamado, e aí eu vou falar de um viver missional, é de fazer missões na nossa cidade. Viver missional é isso. É você, na sua cidade, fazer missões. Por isso que eu acredito muito hoje, Lucas, em plantação de igreja. Porque eu não envio missionário, eu envio igreja. A gente não planta um missionário lá e fica lá um missionário. Não, a gente planta uma igreja. Que é a igreja que vai gerar simpatia com a cidade. A partir de uma comunidade, a partir de uma família que vai acolher outras pessoas. Então, hoje eu enxergo muito dessa forma. Então, a igreja que está aqui, ela não faz missões só lá fora. É isso que gerou a crise. Porque a igreja que está aqui ela é obsoleta. Ela não comunica mais o evangelho na linguagem. Mas quem que vai comunicar o evangelho na linguagem? É o missionário que a gente envia. Ele vai estudar o idioma daquela cultura, ele vai estudar as preferências, ele vai estudar o que eles gostam de fazer. Fazer um mapeamento. Mapeamento, né? Aí a gente fala isso tudo. Vai fazer um seminário para isso. Mas a igreja local parou de fazer isso. Só que a igreja local é o lugar de fazer missões. E isso entra muito no que a gente está falando sobre a pressa. Existe, a gente conversou um pouco isso antes de chegar e vale a pena a gente citar isso no nosso programa aqui. O quanto que é mais comum hoje em dia a gente ver algo se iniciando e depois a gente junto estabelecendo qual vai ser a visão daquilo, do que a gente estabelecendo e buscando de Deus qual é a visão daquilo para depois a gente estabelecer aquilo junto. Porque a gente quer startar logo. Não, vamos começar a igreja logo, depois a gente vê como que vai ser. Não, pois acha uma visão é melhor a gente pegar e saber como que vai ser para depois a gente startar isso. E a pressa ela tem atrapalhado muito. É interessante a gente ter conversado sobre todos esses pontos, porque todos ligam na mesma coisa. O quanto que a gente precisa avançar. A gente precisa sair do lugar que a gente está e deixar com que o reino venha essa expansão mesmo do reino através da nossa vida, porque nós somos aqueles que pertencem ao caminho, nós precisamos estar em movimento. Para isso nós precisamos entender a linguagem, nós precisamos entender a simplicidade do reino, mas entender o que a gente carrega, entender responsabilidade. Eu sempre cito Homem-Aranha nessa hora, irmão. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é uma verdade. Porque a gente tem um grande poder, a gente é filho de Deus, a gente tem algo que a gente carrega. A gente carrega o poder, né, exatamente. Cara? E qual é a responsabilidade disso? Eu estou sendo a principal forma de comunicação do reino para algumas pessoas que só me conhecem, não conhecem uma igreja, não conhecem você. E o que eu estou comunicando para ela? Eu preciso fazer com que o reino avance. E aí a gente quer vender, entenda que eu vou falar, vender, né? Jesus, ou vender uma igreja, vender uma ideia, vou usar esse termo aqui. E, cara, de que você está falando? Não conheço sua vida, não conheço sua história. Mas eu estou falando de uma igreja. Por falar de igreja hoje, no contexto que a gente está, muita coisa errada acontecendo. Eu estou falando de Jesus, mas qual Jesus? Que Jesus é esse? Então, às vezes, falar de Jesus é como se estivesse vendendo um carro velho, ou então um esquema de pirâmide financeira, né? O cara vender Jesus... falar sobre o que você experimentou, né? Eu pregar sobre o que você teve de experiência. Uma experiência sua. Eu preciso pregar sobre as coisas que eu sei, o que eu tive como verdade de Deus também, né? Eu acho que isso muitas vezes acontece. Você precisa conhecer o Felipe teve uma experiência com Jesus, vai lá escutar o cara. Não, eu preciso ter a minha experiência para eu passar para essa pessoa também, para que ela busque ter as dela também, e não fique firmando, poxa, meu pastor Felipe, ele é um cara. Não, você precisa gerar isso neles também, e eles gerarem isso em mais pessoas. E a palavra pregar, ô Lucas, a palavra pregar, cara, ela significa isso, ela significa contar seu testemunho, cara. Então, pregação é testemunhar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Só que a gente transformou pregação em teoria, em conceito, em teologia, nada contra teologia, eu formei em teologia, estudei teologia, mas a gente transformou só isso, e não é, é vida. Então, pregação... parecendo que é só uma exposição de conhecimento. Exposição de conhecimento. Mas não, anunciar tem a ver com o aspecto de você falar o testemunho da sua vida, né? Pregação no Novo Testamento é o querigma, né? É o querigma, que tem a ver com algo que é
algo que é inteligível, ou seja, é possível de compreensão, adicionado com o mártir, com o testemunho, com aquele que entrega a sua vida, que mostra a própria vida. Então, anunciar as boas novas, o evangelho tem a ver com isso. Então, eu anuncio com a minha própria vida de uma maneira que as pessoas entendam. E as pessoas vão entender a sua vida, se ela é presta ou não presta. Se tem algo acontecendo de verdade ou não tem. Se Jesus está ali ou não está. As pessoas vão entender isso. E diante de tudo que a gente conversou aqui, você que está conectado até agora, eu quero muito que a gente tenha a oportunidade também, abrir a oportunidade para você, de deixar uma palavra para quem está escutando. Não só agora, mas em algum outro momento, talvez daqui a semanas, está lá, parou no vídeo e falou assim, eu vou assistir esse vídeo aqui. E está vendo a gente gerando sobre tanta coisa boa, sobre tantos assuntos, sobre tantas coisas do passado, do presente, todas as coisas que a gente está sonhando para o futuro. Deixe uma palavra para essa pessoa que talvez não conhece Jesus. Qual vai ser a importância de dar uma oportunidade, né, para Jesus, como você deu um dia, e tudo que você tem experimentado até hoje foi porque um dia você falou assim, Jesus, eu quero ver o que é isso que você tem de poder, eu quero me entregar, eu quero dar uma oportunidade para isso, e uma oportunidade foi suficiente para você estar aí, anos ativo, anos com mais sede, hoje ainda com vigor ainda maior do que antes, para você ver o reino avançar. Deixa uma palavra para essas pessoas que podem estar escutando, pensando aí, eu quero dar uma chance como ele deu um dia aí. A primeira coisa, cara, você que está me ouvindo aí, homem, mulher, menino, não busque uma religião, assim, sabe? Não busca isso primeiro, não. Busca Jesus. E aí Jesus não vai te dar uma religião também, né? Jesus vai te dar uma família. Então, a partir do momento que você buscar Jesus, ter Jesus, ele vai te dar uma família. Ele vai te dar um corpo. Ele vai te dar gente que você vai poder sentar, conversar, ter um relacionamento. Então, não perca isso. Por mais talvez você tenha uma família quebrada, uma ausência paterna, como o Lucão falou, né, que para ele o atributo é a paternidade, mas tente olhar não para o conceito humano de família, apesar que a gente olha para isso, tá? Mas olha primeiro para o conceito divino de família, para aquilo que Jesus está restaurando. Deus, desde o início, ele criou família. Adão e Eva é família. Né? Depois eles tiveram filhos, família. Então o que Deus faz na humanidade é família a partir dele que é família. Então não olhe assim para uma religião. Eu estou olhando então para uma religião, para uma denominação, para um conjunto de regras, para uma programação. Não. Busque um relacionamento com Jesus. Esquece a religião e se relacione com Jesus. Tá? Uma coisa para ajudar também, um livro que, me ajuda muito a nortear a minha compreensão sobre igreja, sobre evangelho, como Jesus ele se relaciona com tudo isso, é um livro chamado O Deus Pródigo, do autor é Timothy Keller. Eu te aconselho a comprar esse livro, a ter esse livro. É um livro de poucos capítulos, é um livro curto, tá bom? Você vai ler ele rapidamente, mas é um livro que lida de uma maneira muito profunda com o Evangelho e traz uma leitura correta do Evangelho. Né? Então eu não vou dar spoiler do livro, mas eu te oriento a ler esse livro como o primeiro passo, como também uma reconfiguração daquilo que é o Evangelho, daquilo que é família, de qual é o olhar de Deus para o próximo, para o outro. Então eu te convido a ler esse livro também, tá bom? Gente, dê uma oportunidade para Jesus, porque assim como alcançou a vida do pastor Felipe, alcançou a minha vida, alcançou a vida de todos que estão aqui por trás desse programa, dessa TV maravilhosa, assim como alcançou a nossa vida, alcança a sua. O maior interesse de Deus é se relacionar com você, o maior interesse de Deus é alcançar seu coração, é poder te surpreender, é poder fazer você ser feliz com Ele, junto com Ele.
E então, dê essa oportunidade. Se a gente puder deixar uma mensagem nesse final, que seja essa. Vale a pena você dar uma oportunidade. E uma oportunidade é suficiente para você viver uma vida inteira com Jesus. Que Deus possa te surpreender. Nossa oração aqui no final é essa. O nosso coração queima nesse sentido. Que Deus possa te surpreender. Que possa queimar o seu coração. Da mesma forma que nós aqui estamos queimando por novos projetos, por novas manifestações de Deus na nossa vida, que você também possa experimentar isso. Novas manifestações de amor, novas manifestações de um aspecto familiar de Deus. E se você ainda não experimentou isso, que seja hoje a noite da sua decisão, ou amanhã, à tarde, eu não sei qual momento você está escutando isso, se você está na sua sala, no seu carro, aonde você está escutando isso agora, Deus tem poder para te alcançar e fazer com que seja o início de uma nova história na sua vida. Então seja abençoado por essa palavra. Filipão, obrigado por ter vindo, obrigado por esse bate-papo. Crescer aqui, escutando você um pouco mais é muito bom. Cara, eu que te agradeço aí por poder estar junto, né? Batendo esse papo mesmo aqui, sem... Pô, qual que é o roteiro? Não tem roteiro, vamos conversar. Irmão, vamos gerar vamos falar aquilo que a gente está vivendo. É testemunho que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Valeu, cara. Privilégio, prazerzão também crescer com você aqui. Valeu. Privilégio é todo nosso. Até a semana que vem, você está aí conectado através da TV IBMS. Você que quiser acompanhar todas as nossas iniciativas, você pode seguir a gente no Instagram, Um Pouco de Paz. E semana que vem, nesse mesmo horário, a gente está junto, batendo mais um papo, conhecendo mais pessoas e crescendo em Deus sobre tudo que Ele está fazendo, sobre tudo que Ele fez e, mais importante, tudo aquilo que Ele ainda tem poder para fazer, muito mais na sua vida, na nossa história, nós como igreja, nós como família. Deus abençoe sua vida e até semana que vem, em nome de Jesus. Valeu.